Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com todo respeito que este dia merece, nós vamos dar início à Via Sacra. Nós queremos saudar a todos que vieram ao santuário rezar conosco. Queremos saudar a você também que nos acompanhe de casa. Reze conosco, sinta o drama da paixão de Jesus e faça suas intenções não para sofrer com Jesus, mas que Jesus abençoe a todos vocês. E nós sabemos que a devoção da Via Sacra tem as suas bases nos evangelhos e na tradição cristã. E é um momento muito assim importante da nossa vida para meditar sobre os sofrimentos, sobre a morte de Jesus, esse momento importantíssimo da nossa vida e também da vida de Jesus. E nós vamos percorrer as 14 estações aqui ao redor do altar, cantando, rezando, meditando, ouvindo orações que foram feitas pelos próprios romeiros. Isso tudo, é claro, dentro daquele espírito da Quaresma proposto pela Igreja na campanha da fraternidade deste ano, que está tratando de um assunto muito importante para nós, que é fraternidade e saúde pública, conforme está escrito no livro do Eclesiástico, capítulo 38, versículo 8, que a saúde se difunda sobre a terra. As reflexões que nós vamos fazer aqui no santuário sobre os sofrimentos e a morte de Jesus são úteis para nós entendermos até essa situação da saúde no Brasil. E o santuário quer dar o seu apoio, quer contribuir com essa campanha de fraternidade em prol da saúde do nosso brasileiro, porque aqui são muitos os romeiros que vêm para pedir saúde, para pedir alguma graça, ou agradecer algum milagre, alguma proteção de Nossa Senhora em favor da vida. E uma prova disso nós temos nas salas dos milagres. E nesse ano nós procuramos pesquisar lá dentro da sala dos milagres para ver conteúdos de oração que saem da boca, do coração de quem recebe uma graça ou de quem precisa uma graça de cura. E para nos ajudar nesses momentos de reflexão, nós temos aqui conosco o Padre Alberto Pascotto, missionário redentorista, que todos vocês conhecem, porque trabalha no santuário e também participa de vários programas pela TV de Nossa Senhora. Colaboram conosco também vários funcionários e voluntários que trabalham no santuário e que hoje vão fazer papel de enfermeiros, de doentes, que estarão aqui conosco, colaborando na nossa reflexão sobre a paixão de Jesus. E ainda colabora conosco os músicos do santuário, dirigido pelo Silvio. Com o Silvio, e nós iniciamos esta cerimônia cantando Pecador, agora é tempo. Pecador, agora é tempo de contrição e de temor. Serve a Deus, expressa ao mundo. Já não sejas pecador. Misericórdia vos pedimos, misericórdia Redentor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai, Deus de amor, pela Virgem
das dores, perdoai-nos, Deus de amor. Pecador, agora é tempo de conversão e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Primeira estação. Na primeira estação, contemplamos Jesus sendo condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo, redimistes o mundo. Antes de ser condenado, Jesus passou por 3 tribunais. O tribunal dos anciãos, dos sacerdotes, que representava o povo judeu, aliás, o poder religioso. Passou pelo tribunal de Herodes, que representava, ele sim, os judeus. Pelo tribunal de Pilatos, que representava o povo romano, que eram os conquistadores, mas que tinham o poder de fato. O sacerdote dos religiosos, dos anciãos, foi quem tramou a morte de Jesus, porque ele se dizia filho de Deus. O tribunal de Herodes não deu importância a Jesus, porque ele não fazia mal algum. E o tribunal de Pilatos, aquele que tinha poder de decisão, atores aqui presentes, que foram convidados para representar situações desagradáveis de doentes, de pacientes, até mesmo em fim de vida. Nós temos a consciência que existem muitas pessoas de boa vontade que estão dispostas a se sacrificarem, doarem suas vidas em favor dos irmãos, como é o caso de médicos, enfermeiros e até mesmo de seus parentes. Médicos e enfermeiros representados aqui por estas roupas brancas. E as orações que nós vamos fazer foram tiradas da sala dos milagres. Nós vamos ocultar detalhes, circunstâncias e nome de pessoas para não comprometer ninguém. São orações que vêm do coração de quem precisa, de homens, mulheres, jovens, moços e moças. E hoje essas orações serão lidas pelo Padre Alberto. Vamos rezar. Ó bom Jesus, já estou cansada de andar de hospital em hospital,
carregando comigo meu filho, que a cada dia parece mais longe de mim e mais perto de vós. O coitadinho parece um condenado à morte. Peço desculpas se esse jeito de falar não vos agrada, mas é meu coração de mãe que vos pede uma graça, por vossas dores, por intercessão da vossa mãe, a Senhora das Dores e Mãe Aparecida. Amém. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação. Na segunda estação, contemplamos Jesus que toma sua cruz às costas. nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo, redimistes o mundo. Ao tomar a sua cruz às costas, Jesus estava assumindo a morte, não porque se sentia culpado, mas porque ele tinha consciência de que a sua morte fazia parte dos planos de Deus. Assim como
a tua salvação.